E aí galera, de boa? Aqui está todas as lutas da terceira temporada de Shumatsu. Juntem elas pra ficar melhor pra quem quiser ver tudo e de uma vez, então é isso. Vamos começar com a entrada de cada lutador. É anunciado que o lutador da sétima rodada do Ragnarok é Hades, o rei de Helheim. A Brunilda já fica em choque, né, porque os caras apelaram, mano, que isso. Aí já que os caras não sabem brincar, então vamos apelar também, né. É olho por olho, dente por dente e rei contra rei. Aí corta pro Kim procurando a sala dele e acaba entrando na sala VIP dos deuses e se senta no lugar do Hades. Com isso, o Hades vai tentar tirar ele, né, e já levou um fica tranquilo aí, cara. O cara mal encostou no Kim e já parou no chão. Ele vai encostar nele de novo e sai voando. É o Gojo de Shumatsu mesmo, cara, não tem como, tá como guia ativado, miserável. Enquanto isso, o Hermes tá servindo o cara e o Ari já tá pensando se o Hermes é amigo ou inimigo, né? Tu é amigo ou inimigo? Eu sou do job. Do job não, do diabo. A Brunilde chega e diz que ele vai lutar na sétima rodada. Aí o cara já levanta, pronto, preparado e querendo. Ele vai pra arena pelo caminho dos deuses mesmo. E já faz a Volunder dele, jogando charme, porque o bicho é bonito, menino. Do lado dos deuses, Hades, por pedido, funde o bidente dele com o tridente do Poseidon. Ele tá praticamente indo nessa luta pra vingar o Poseidon, o irmão dele. Aí ele tira a camisa e... moleque, o braço do cara ocupou 70% da tela de tão grande, mano. E essa tatuagem aí, cê é louco, tá potente, velho. O Hades lança vários ataques e tem um que foi tão forte que só o ar feriu Qin Shi Huang. Aí o Hades vai com tudo como investida e o Qin absorve o ataque dele e devolve com tudo no peito. Praticamente meteu o desvio e te mato, né? E já jogou a frase: só existe um rei e esse rei sou eu. Rapaz, o ator tava inspirado escrevendo essas frases, mano. E mostra que a técnica que ele usou foi o Chiyu, moda armadura, poder da Fênix Celestial. E já mostra o passado dele descendo cacete num deus. Deus entre aspas, né? Porque é um demônio, né? Então já imagina, se ele já batia em monstros como aquele, sem Volunder, imagina com. O embate dele durou 6 dias, mas o Kim saiu praticamente intacto, moleque. E o Kim pergunta pro Hades se ele ainda quer lutar. Meu mano, calma, cara, calma. Então Hades pergunta o que é ser um rei. Ser um rei é nunca hesitar, nunca duvidar, nunca depender dos outros e estar à frente do seu povo. Que lindo, cara. E eles começam a rir do nada, né, mano? Aí o Hades já usa um ataque de cima pra baixo, Titã de Perséfone. Kim até tenta parar o ataque, mas o Hades esmaga ele com uma força sobrenatural. Aí não tem jeito, né? O Kim foi pro chão, moleque. Mas depois ele levanta e tira a venda. Hades novamente ataca e tenta esmagar o Kim mais uma vez. Só que dessa vez o Gold consegue usar a técnica dele, por conta que ele impede o fluxo do ataque do Hades com uma massa de ar barra sopro, tá ligado? E o Kim parte pro contra-ataque, acertando em cheio o Hades com o modo lança. E é explicado o poder dos olhos de Kim. Ele consegue ver os pontos de Chi brilhando como estrelas no corpo do oponente, e até mesmo uma pequena massa de ar pode estabilizar o oponente e seu ataque. Só que tudo tem um preço, né, meus amigos? E esse preço é o Kim conseguir sentir a dor dos outros. E com sua própria fala, é isso que faz ele ser o maior dos reis. Partindo para o seu passado, é mostrado que ele era um filho indesejado, deixado no país inimigo e usado como refém, porque meio que ninguém se importava com ele, tá ligado? Aí a gente conhece essa personagem importante para a história, né? A Chuyan começou a cuidar dele e mostrou que sentir a dor dos outros não é uma maldição e tudo mais. Aí rolou mó coisa no reino de Kim e o Kim virou príncipe, então foram buscar o cara, né? Só que na volta fizeram uma emboscada para matar o Kim e a Chuyan se sacrificou para salvar ele. E depois disso tudo, o Kim virou o primeiro imperador da China. Voltando pra luta, Hades reconhece Kim realmente como um real rei, mais uma vez, e se fere. Com seu sangue ele acaba sentindo o ar tocando no seu corpo e mudando o fluxo de ataque. E é explicado que o sangue de Hades é conhecido como Icor de Plutão. E ele reveste esse sangue em seu bidente, vira o Icor de Desmos. E seu sangue deixa sua arma divina mais forte. É como se o bidente dele estivesse vivo, tá ligado? E com um ataque com o Icor de Desmos, Hades consegue perfurar e quebrar uma parte da armadura divina de Kim. E é mostrado o passado de Hades. Ele só simplesmente aniquilou sozinho um exército de titãs na Titanomaquia.
apenas, cara. O cara é embaçado demais, mano. Então a arma divina do Kim vira uma espada e ele parte pra um ataque com tudo. Só que Hades leva a melhor e arranca o braço esquerdo do Kim. Mas Kim, deitado ao chão, diz que consegue ver todas as estrelas. Após levantar, Hades parte pra cima com um ataque que poderia aniquilar tudo com um único contato. Mas Kim absorve o poder com a técnica Shiyu, modo armadura, poder da Fênix Celestial. E destabilizando a lança do Hades com uma massa de ar, ele foi capaz de quebrar fudendo lança de Hades e lançar o contra-ataque perfurando Hades e ganhando a rodada. E tudo se encerra com Kim chamando Hades de seu amigo. Cara, essa luta foi foda, meu irmão. Tipo, não tem luta melhor que essa não, cara. A terceira temporada já lançou a melhor luta assim de cara e foda-se. Coisa boa. Depois do Kim amassar o Hades, os deuses ficam muito abalados com a morte dele. Tanto que o Adamantino vai atrás do Kim pra matar ele. Só que o Beelzebub impede e logo após pede pro Hermes avisar Zeus que quem lutará na próxima rodada do Ragnarok será ele, Beelzebub. E a Brunilde vai até o aposento do próximo lutador da humanidade. E o cara tá trancado num cofre, pra que isso, cara? Quando entra a Brunilde fica falando em magia e que ele é o único e incomparável mágico da humanidade. Tesla não curte nem um pouco essa palavra. No, nem nai. O que ele faz não é magia, é ciência. E sua pesquisa já está finalizada. A Valkyria chega e ele pede o corpo dela. E ela fala que vai oferecer o corpo dela com prazer. Vão com calma aí, cara. E muitos efeitos sonoros e dali, moleque. O Tesla tá com uma armadura pique Homem de Ferro, muito braba. E já é mostrado a história do Beelzebub, conhecido como o Senhor das Moscas, e também o amaldiçoado por Satã. E ele conhece Lúcifer, Azazel e Samael. E fica naquela de, ai, eu sou amaldiçoado, cara, não chega perto de mim. E o Lúcifer, tipo, tá de boa, mano. Ah, eu sou aquele que olha pro abismo e o abismo olha de volta. E o Lúcifer tá tipo, legal, mano. Aí eles ficam íntimos e vão aparar maçã, né, banhar no rio e etc. Coisa do dia a dia, pô, normal. Comer manga com sal e tal. Ao acordar, ele vê os amigos dele mortos. E pela primeira vez acha uma razão para viver, matar Satã. E ele se encontra com Lilith e juntos eles decidem ir atrás de Satã e partem nessa jornada, e durante ela eles acabam gostando um do outro, né? E no meio disso a gente descobre que o Satã é o Beelzebub e que as pessoas que ele ama morreram pelas suas próprias mãos. Então os lutadores entram na arena, o emo mais emo de todos, o Senhor das Moscas Beelzebub, versus o Tony Stark da humanidade, o filho da luz, Nikola Tesla, que comece a 8ª rodada do Ragnarok. O Tesla vai analisar o Beelzebub e com um pequeno movimento destrói uma pequena parte da arena. E os cientistas famosos aparecem e comentam sobre o poder do Beelzebub, que é a vibração / oscilação, né? E Tesla parte pro ataque dando uma sequência de socos pela arena, e mesmo depois de uma investida potente, Beelzebub defende os ataques de Tesla e depois contra-ataca, intensificando sua vibração. E é nos revelado como seu poder funciona. Sua mão direita ataca e a esquerda defende. Ao especializar as oscilações dessa forma, ele consegue ter praticamente um ataque e defesa devastadores. O Tesla ferido já se levanta e pede pra estudar o cajado do cara, mano. Vixe. E chega o momento do Tesla farmar essa aura, né? E já mete a melhor pose que ele consegue e faz uma jaula de eletricidade. E dito pelo mesmo, naquela jaula, o Deus não é você, o Deus sou eu. Muito bom, mano. Aí começa uma explicação de o porquê isso acontecer e que ele estava liberando partículas e tal. Mas a gente quer ver a porrada, moleque. E dessa vez o Tesla conseguiu ferir o Beelzebub. O Tesla agora pode disparar para sua velocidade máxima no primeiro impulso, o que torna ele rápido pra caramba, mano. E ele fere de novo o Beelzebub. E, mano, o Tesla não tá simplesmente desviando, ele tá praticamente patinando pela arena, cara. Muito de boa. E ainda acerta outro ataque no Beelzebub. Mesmo ele defendendo, leva um dano considerável. Mas o maldito do Beelzebub consegue acompanhar os movimentos do Tesla e até defende, mano. O cara tem um tempo de reação muito alto, velho. Que isso? Mas, não. Nem nai. Como o Tesla não sabe brincar, ele simplesmente usa um teletransporte. E aí vem mais explicação do teletransporte e blá blá blá. Ninguém quer saber, meu filho, me mostra porradaria. É isso que eu quero. Louco, o Beelzebub toma uma que, meu amigo. Depois disso, os dois entram em modo explicação, né? E dizem praticamente como funciona essa habilidade do teletransporte. Em resumo, o teletransporte tem um tempo de espera. E agora ele só tem mais 2 teletransportes pra usar. E vamos pra mais um flashback. Não aguento mais, mano, flashback. Ele só mostra como o Beelzebub conseguiu o cajado e o Hades amassando ele na porrada antes disso.
E o Beelzebub utiliza aí uma técnica poderosamente poderosa, meu amigo, e consegue acertar em cheio o Tesla. Mas também ele acaba tomando danos pra si mesmo com essa técnica. O ataque praticamente destrói a arena toda. E aí a gente vê mais um flashback, e dessa vez da infância do Tesla, onde ele perde seu irmão, mas foi isso que fez ele entrar no rumo da ciência. O Tesla acaba tendo que usar uma das suas bombinas de teletransporte para diminuir o dano do ataque massivo de Beelzebub, nomeado de Caos, restando apenas uma bombina para usar. E fica uma troca de golpes, é soco pra cá, oscilação pra lá, todos os dois já estão lascados e já no limite, tá ligado? E é uma sequência de soco, e o Beelzebub defendendo e contra-ataque, e os dois vão pro embate final, onde Tesla teletransporta apenas seu braço direito para atacar por trás, enquanto lança outro soco com o esquerdo pela frente. Mas o Beelzebub defende, desvia e perfura o Tesla. O Tesla, com seus últimos momentos, fala para a humanidade sempre evoluir e olhar para frente. Com isso, a 8ª rodada do Ragnarok acaba com a vitória dos deuses. O Senhor das Moscas leva a rodada. Mano, eu sei que a gente fala sobre CGI ser zoado e tal, mas cara, essa animação tá boa pra caramba, mano. Eu sinceramente não tenho nenhuma reclamação. Eu gostei muito, ainda mais do movimento da câmera em algumas partes. E assim a gente finaliza uma das lutas mais adoradas pelos fãs de Shumatsu. Ao fim da 8ª rodada, Zeus, Hermes e Ares vão atrás do próximo lutador, e o Ares já reclama bastante porque não gosta do tal deus narcisista. Mas Zeus fala que pode até ser, mas ele é forte. Então, chegando lá, ele se depara com Apolo banhando com várias mulheres. Por que não eu, cara? Então aí está um dos 12 deuses do Olimpo, Apolo, o deus do sol. Então ele fica se enroscando no Ares aí de um jeito bem estranho, falando pra ele banhar com ele também, mas é amizade, tá ligado? Então eles falam que ele será o próximo lutador, e ele pergunta se ainda tá rolando o Ragnarok. Então ele primeiro pergunta se as mulheres não querem ver ele lutar lindamente, e ele anuncia que ele irá lutar a 9ª rodada do Ragnarok e vai avançar para a vitória. Então corta pra Brunhilde indo atrás do lutador pra humanidade, atrás do maior rebelde da humanidade. E ela entra no lugar que ele tá. E a gente já vê os espartanos treinando, tá ligado? E os caras treinam até mandíbula, mano. Que isso? Parecendo uma academia em horário de pico. Então, nos é apresentado o Rei Leônidas, bem de boa deitado na rede. E ele recusa de lutar porque só quer lutar se for a primeira ou a última rodada. Mas a Brunhilde fala que é uma pena mesmo, já que ele seria a única pessoa que poderia derrotar o Apolo. Então com isso ele muda de ideia, porque pelo visto ele tem uma raiva do Apolo. Então ele decide que vai lutar a 9ª rodada do Ragnarok. E nisso aparece a Valkyria pra fazer o Vollunder. E frescura pra cá, frescura pra lá e dá-lhe Vollunder, moleque. Então a batalha está prestes a começar. Então começa a apresentação. Um homem que não se curva pra ninguém, que vem de um povo que só pensa em lutar. O rei mais forte da nação mais forte, Leônidas. Com um traje militar e um escudo pique Capitão América. Pensei que era luta e o cara veio preparado pra pintar meio fio, né? Mas beleza. Então do lado dos deuses, o deus mais amado e bonito. Todos gostam dele. Mas não é por ter matado Piton ou por suas canções, mas pela sua força e beleza avassaladora. Apolo, o deus do sol. Brilha, moleque. Então, lutem. Leônidas dá sua investida, mas o Apolo desvia e já fala que isso não foi nada bonito. Um ataque covarde que só tem força bruta. Realmente, o Leônidas é forte. Mas forte mesmo é o pulmão dele, mano. Porque cê é louco, o cara acaba com um cigarro numa tragada. Que isso, pai? Vai com calma. Então começa a mostrar o passado do Leônidas. É praticamente os cabuquinhos, velho, falando que as costas de Leônidas é muito braba. E por isso que eles seguem ele. Então tem um conselho falando que não pode lutar, porque é o festival de Carneia. E não pode lutar nesse dia, porque senão o castigo de Apolo cairá sobre eles. Então Leônidas fala que isso é conversa pra boi dormir. Então destrói a estátua e vai pra guerra. Nisso aparecem outros espartanos pra ir com ele, tá ligado? Foi aí que ocorreu a luta dos 300 versus 300 mil. Então a gente volta pra luta. O Apolo fala que não sabe o porquê dele estar com raiva. Ele só deu uma ordem divertida pra não lutar e manter a paz. Nisso o escudo do Leônidas se transforma e vira tipo uma serra, e ele arremessa ele pra cima do Apolo. E o Apolo para facilmente, mas parece que o Leônidas bota mais poder nesse ataque, que acaba arremessando o Apolo. E o Leônidas já lança de novo o mesmo ataque, mas o Apolo desvia elegantemente. E as Valquírias começam a falar da arma divina de Apolo, que são os fios de Ártemis.
que podem se transformar em várias coisas, como uma harpa, uma flecha ou um escudo. E a Brunilde ainda comenta que aqueles fios servem tanto para defesa quanto para ataque, sendo uma das armas mais poderosas que tem. Então o Apolo começa a mover seus fios, e aí vem Lira de Febo, que é uma manopla com poder destrutivo. Enquanto isso, Leônidas, que não perde tempo, acende mais um, né? E é sério, cuida da tua saúde. Então Leônidas começa a socar o ar com o escudo e joga pra cima do Apolo uma rajada de golpes. E o Apolo desvia de todos. Pausa pra tragada matinal e dá-lhe mais um ataque. E o Apolo desvia de tudo, moleque. Vendo assim até parece fácil. E ele se aproxima e toma um soco seco na cara. Nossa, mano. E meu amigo, depois disso aqui, é só ladeira abaixo pro Leônidas. Porque ele apanha, e apanha, e apanha, e não é pouco. É soco atrás de soco que o Apolo dá. E a galera começa a reclamar com quem reclama de um personagem porque tem um poder roubado nos jogos, tá ligado? Eles falam que o Apolo é covarde porque tá se esquivando e não tá enfrentando o Leônidas de frente. E falam que se ele é homem de verdade é pra lutar de frente. A grande tática ancestral de se não fizer isso é viado, hein? Que lógica é essa, hein, cara? E pior que dá certo. O Apolo escuta isso e traça 2 linhas na arena, diminuindo ela. E fala que a arena tava grande demais. E desse tamanho é melhor pra eles se enfrentarem. E os próprios caras que pediram pra isso se sentem humilhados. Tipo, cara, decide, tu quer ou não quer, tá ligado? E o Apolo diz que se é o que todos querem, ele vai enfrentar o Leônidas, onde ele é o melhor. Porque ele sempre corresponde às expectativas. E esse cara aqui é realmente um deus, hein? Então ele ativa o modo porrada até umas horas. E pausa pra tragada matinal. E o escudo começa a se modificar de novo. E vira tipo uma bola gigante ligada a uma corrente. Então eles começam a andar um em direção ao outro e entram um no alcance do outro. E aí o Leônidas lança seu ataque, tentando esmagar o Apolo, mas o esperado acontece. O Apolo desvia e pergunta se ele tá brilhando demais, e então acerta um soco em Leônidas. Um golpe deles colidem, chega o braço do homem treme. Então antes do Leônidas atacar, o Apolo prende eles nos fios. E tome esse soco, moleque. Mas calma, que ainda tem outro. Bem mais forte. E tome outro soco na cara. Cara, meu Deus, mano. Mas o Leônidas também não foi só pra apanhar, né, meu parceiro? O cara tem que bater também. Então já toma essa cabeçada. E isso aqui vai doer, hein, Apolo? O cara dá um ataque tão forte que chega o Apolo quica, moleque. Aqui ele voou no mínimo uns 3 metros. E para assim no chão. Cê é louco, pra que isso, Leônidas? Mas ainda não acabou. O Apolo levanta, não sei como, e fala que ele não está acabado. E que ele está mais bonito do que nunca. Então, passado do Apolo começa. Mostra que tinha um monstro chamado Piton, que destruía aldeias e causava tumultos para os humanos. Então Apolo foi lá cuidar dele, e ele derrubou Piton com um único soco. Muito forte, mano. Mas Piton não se dá por vencido e fala que ainda quer lutar. O Apolo disse que tudo bem, mas eles lutariam de novo amanhã, porque ele ia dormir agora. Então no outro dia ele apanhou, e no outro também. E Apolo pergunta o porquê de Piton desafiar ele dia após dia, e Piton fala que ele é odiado por nada, só por sua aparência, porque nasceu como um monstro. Diferente de Apolo, que é adorado pela sua beleza, e nasceu perfeito, como um deus forte, sem tirar e nem pôr. Então Apolo responde ele que ele é bonito e que a aparência realmente não importa. Ele é bonito porque está lutando com toda a sua essência naquele exato momento, e que ele entende Piton porque eles são iguais. Porque Apolo realmente sempre foi um deus brilhante? Não. Os títulos de deus do boxe, da medicina, da filosofia, poesia, profecia e do arco, ele não ganhou, ele conquistou todos. Só as pessoas que se conhecem de verdade têm o poder de mudar para melhor. Por isso a frase, conheça-te a ti mesmo. Então a gente volta pra luta e o Apolo começa a preparar uma parada muito louca e brilho demais. Ele faz uma coisa parecendo uma estátua e chama de Belo Luar de Ártemis. Então ela faz um arco gigante que o Apolo empunha e faz uma flecha para lançar em Leônidas. E lançando essa flecha, simplesmente a flecha atravessa o peito do Leônidas. Nem viu de onde tomou. E o Hermes fala que essas flechas são tão rápidas quanto a luz. É, Leônidas, perdemos. Apolo lança uma rajada de flecha parecendo uma metralhadora e o Leônidas não consegue fazer nada, né, pai? Mas então o Leônidas consegue rebater uma flecha que acaba acertando em cheio o Apolo. Nisso, vamos pro embate final. E o Leônidas transforma seu escudo para uma forma final. E o Apolo se transforma na própria flecha. Aí vem a flecha mais forte de Valhalla contra o escudo mais forte da humanidade. E eles vão um ao encontro do outro e se atingem.
E quem leva melhor é Apolo, quebrando e perfurando Leônidas. Leônidas consegue apenas dar um soco em Apolo, e com isso o vencedor da 9ª rodada do Ragnarok é o deus do sol, Apolo, trazendo uma vitória consecutiva para os deuses. Cara, depois disso tudo, vou ter que falar a verdade. O anime me decepcionou um pouco. No mangá, a luta é muito mais foda do que isso. E o anime não conseguiu transmitir nem 20% dela, é sério. Lê o mangá que você vai ver o quão foda é essa luta. Mas aqui vemos o melhor deus da obra, né? Apolo. Imagina ele conversando com Kishihuan, cara. Muita gente também reclama do jeito que o Leônidas foi mostrado na batalha, e ainda bem que o Apolo decidiu dar vantagem pro Leônidas, porque se ele não tivesse dado vantagem, desculpa, mas seria uma vitória esmagadora dos deuses. Uma vitória sem margens de erro, com 100% de certeza de uma bela surra. Mas e você, o que achou da luta deles? Queria que o Leônidas ganhasse? Comenta aí, deixa o like e se inscreve no canal, é sério, não custa nada. Valeu aí e até o próximo vídeo. Namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou.